Olá, hoje é 7 de setembro, data onde nós brasileiros comemoramos a declaração da independência do Brasil do Império Português, que ocorreu no dia 7 de setembro de 1822. Portanto, uma data muito importante para nós, pois a partir daí que nós nos tornamos um Estado independente. De lá para cá muitas coisas aconteceram, muitos homens subiram ao poder e exerceram autoridade sobre o nosso país. Talvez hoje você se encontre feliz ou talvez infeliz com o governo que temos em nosso país. Mas não se preocupe, eu não quero falar de acertos ou de erros desse ou de qualquer outro governo que antecedeu a esse atual. Mas eu quero transmitir uma mensagem a todos os meus irmãos em Cristo Jesus. E a mensagem da parte de Deus é, na verdade, uma resposta de uma pergunta que foi feita. Qual deve ser a postura do cristão em relação às autoridades constituídas? Sejam elas do poder executivo ou do poder legislativo e até mesmo do poder judiciário. A Bíblia responde, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, capítulo 13, verso 1 ao 7, e eu quero começar comentando aqui o versículo 1. Nos diz Paulo: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Então, em primeiro lugar, devemos ter a consciência de que toda autoridade foi constituída por Deus. Mas como assim? É isso mesmo. O texto nos diz que não há autoridade que não proceda de Deus. O próprio Senhor Jesus confirma isso quando estava para ser crucificado. Em João capítulo 19, versículo 11, Jesus responde a Pilatos: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Tanto no período em que Jesus disse essas palavras, quanto no período em que Paulo escreveu essa carta, as autoridades eram ímpias, eram cruéis, eram corruptas. Mas por que Deus faz isso? Porque Deus permite que homens ímpios, cruéis, corruptos, exerçam autoridade sobre as pessoas, sobre pessoas justas inclusive. Nós sabemos, Deus é soberano e Ele faz tudo como lhe apraz, nos diz as Escrituras. A Bíblia não revela e por isso nós não sabemos, não entendemos os planos de Deus. A grande verdade é que nós cristãos não devemos almejar um mundo perfeito enquanto estivermos habitando nesse mundo corrompido. Na sua segunda carta, o apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 13, ele diz: nós, porém, segundo a promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Mas enquanto estamos aqui, devemos nos sujeitar às autoridades. Foi exatamente isso que o Espírito Santo inspirou Paulo a escrever. Então, a postura do cristão em relação às autoridades deve ser uma postura de submissão a elas. Não importa se são ímpios, se são corruptos, se são cruéis, se usam a autoridade e o poder que têm apenas para se beneficiar, pois quem as colocou lá foi o próprio Deus. E é claro que elas prestarão contas ao justo juiz, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É claro, sem dúvida, elas serão punidas pelo Senhor porque podiam praticar o bem e praticar o mal, podiam fazer o certo e fizeram o errado. Mas vamos ver o que diz o versículo 2. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Bom, Paulo está dizendo que quem resiste à autoridade estará trazendo condenação sobre si, ou seja,
aquele que não se submete às autoridades, que não obedecem às leis, que não cumpre o seu dever como cidadão, sofrerá as punições, serão condenados por isso. O verso 3 nos diz: porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem e terás o louvor dela. Verso 4: visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar o que pratica o mal. Portanto, Deus usa as autoridades para punir aqueles que descumprem a lei, aqueles que praticam o mal, inclusive um cristão. Se esse vier a descumprir a lei e vier a praticar o mal, Deus o punirá e usará as autoridades para isso. Mas vejam, irmãos, é claro que existem exceções. Quando que um cristão pode descumprir a lei? Quando que um cristão pode e deve desobedecer uma autoridade constituída? Quando esta lhe exigir que ele faça algo que Deus proibiu, ou que deixe de fazer algo que Deus ordenou. Exemplo: se surgir uma lei que me proíba de cultuar a Deus e reconhecer o Senhor Jesus como o único e suficiente Senhor e Salvador, eu devo desobedecer essa lei, ainda que isto me custe a liberdade, ainda que por isso me seja tirado os direitos essenciais, ainda que me seja tirado o direito à vida. Os próprios apóstolos, apóstolo João, apóstolo Pedro, descumpriram a ordem das autoridades na sua época, que os proibiram de continuar proclamando o nome de Jesus, proclamando o Evangelho. E, inclusive, eles foram presos e açoitados por isso. Mas a resposta deles está lá em Atos, capítulo 5, verso 29. Eles disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a autoridade do Estado não é absoluta. As autoridades estão por delegação divina. É Deus quem as coloca e é Deus mesmo quem as tira. O Estado não pode e não deve interferir no foro íntimo do cristão, pois se interferir, aí sim devemos desobedecer. Caso contrário, não. O verso 5 diz: é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Ou seja, a nossa submissão às autoridades não deve ser apenas por medo de sermos punidos, mas acima de tudo por questão de consciência para com Deus, pois quando obedecemos às autoridades estamos também obedecendo a Deus. Os versos 6 e 7 nos diz assim: por esse motivo também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhe é devido: a quem tributo, tributo; a quem imposto, imposto; a quem respeito, respeito; a quem honra, honra. Nós cristãos, não apenas pelo medo de sermos punidos, mas acima de tudo por consciência, devemos pagar todos os tributos. Nós cristãos devemos ainda respeitar e honrar as autoridades que foram colocadas por Deus. E eu não estou dizendo com isso que não podemos fazer críticas quando elas erram. Ao contrário, devemos sim criticá-los, devemos ser voz profética, inclusive para denunciar possíveis crimes que poderão ser cometidos por elas. Mas isso deve ser feito com todo respeito. Devemos tomar todo cuidado nesse quesito para não nos igualarmos aos ímpios que não temem a Deus. O cristão jamais pode ser alguém que promova a desordem, a bagunça, a violência. Nós devemos ser, acima de tudo, promotores da paz e sempre usar de meios legais para exigir que as autoridades cumpram o seu dever.
E para encerrar esse vídeo, eu quero ainda citar o texto que se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 3. Paulo diz: antes de tudo, pois exorto que use as práticas de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus nosso Salvador. Nós, como cristãos, devemos ainda fazer nossas súplicas, orações e intercessões em favor das autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, mansa, com toda a piedade e respeito. Isto sim é da vontade de Deus. Que neste 7 de setembro você possa dobrar os seus joelhos diante daquele que governa o universo, daquele que é a autoridade das autoridades, e que Ele nos abençoe, abençoe a nossa nação, dando às autoridades graça e sabedoria. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o nosso Brasil. Amém.